Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este maravilhoso Congresso Ibérico de Naturopatia. É tão bom que a naturopatia ter esta capacidade de pôr dois países distintos, embora irmãos, próximos, a falar deste tema que é tão belo e que tanto nos apaixona a todos nós, a quem está a ouvir, nesta prezada audiência e a todos os meus colegas saúdo e bem-ajam por estarem todos aqui. Como eu estava a dizer, a naturopatia tem esta capacidade, como se fosse uma oitava acima de consciência, que une povos, une diferentes raças. Tenho observado imensas demonstrações pelo mundo, com culturas diferentes, a falar sobre este tema, que no fundo é a arte natural de bem viver. Então, o meu nome é José Maria Amaral, sou naturopata de Portugal, naturopata colegiado 3754 e com cédula profissional em Portugal C-002654. Então, aqui a proposta que eu tenho para vos apresentar é para o controlo da hipercolesterolemia. Será mais relevante a abordagem alopática ou naturopática? E, como é bem sabido, temos duas propostas distintas: as estatinas ou o fitomedicamento, o arroz vermelho. Portanto, aqui o convite da minha apresentação é, no fundo, que a prezada audiência, quem já sabe, possa rever alguns dos assuntos abordados e quem não sabe poder questionar, que no fundo é o que está também implícito. A naturopatia tem esta capacidade inerente de nos pôr a questionarmos sobre a nossa saúde, a nossa vida. Será que está a ir na direção correta? Portanto, ela convida, não força, não obriga. Pelo menos assim eu sinto e certamente acredito que quem me está a ouvir também esteja a sentir esse reflexo. Então, nós temos aqui uma pequenina brincadeira, comparativamente aqui quase aos irmãos Metralha. Portanto, sabemos perfeitamente a dimensão da indústria farmacêutica sobre este assunto, e sobre tantos, mas sobre este que é o que estamos aqui a falar. E realmente esta fronteira é muito ténue, esta fronteira da saúde e do negócio. Isto é algo que todos nós devemos questionar sem qualquer fanatismo. Aqui o convite é apenas isso, é apenas questionar. Tudo é importante, tudo tem o seu grau de importância, ou seja, não devemos aceitar as coisas só porque sim. Eu acho que esta capacidade inerente a todos nós, enquanto seres humanos que somos, é esta que nos dá também a personalidade jurídica, não é? É por termos a capacidade de pensar que nos distingue dos restantes animais. E então questionar um pouco toda esta dinâmica da indústria farmacêutica versus negócio. Portanto, que a saúde e a indústria farmacêutica com o negócio. O negócio que compreende a ausência de responsabilidade sobre a sua vida, simplesmente pela toma de um comprimido. Um comprimido retira qualquer noção enfim, de atitude, de fazer melhor, de procurar mudanças, libertar as suas crenças, as suas resistências. Um comprimido a médio e longo prazo, neste caso, que muitas vezes é aconselhado a toma da estatina.
Portanto, não há uma preocupação, uma reeducação. Portanto, o comprimido serve quase como uma bengala psicológica e é aqui neste ponto que eu penso que todos nós devemos questionar. Não uma questão urgencial, uma questão de salvamento de uma vida, em que se tenha eventualmente que orientar para uma estatina. Não é isso que está em causa, a questão está de terminar isso como uma sentença para o resto da vida, para médio e longo prazo, sem proporcionar ali um pensamento, uma mudança de atitude, um convite. Será que eu estou a levar a minha saúde na direção correta? Será que é isto que eu quero? E então é aqui um pouco esta proposta, esta pequena brincadeira aqui com os irmãos Metralha, a pensar no negócio do colesterol. E eu até faço aqui, portanto, aqui esta comparação à chamada Irmandade da Babilónia. Portanto, nunca na história da ciência, da nutrição e da saúde um composto tem sido tão demonizado e ele é tão importante para quem conhece um pouco sobre a bioquímica do corpo humano. Ele é tão importante. O nível baixo de colesterol envolve não só numerosas e importantes doenças, mas também pode levar à morte. Para reduzir a taxa de colesterol e, consequentemente, a saúde humana, vendem os chamados alimentos-medicamentos. Portanto, o comprimido substitui qualquer ato de mudança, qualquer gesto, qualquer convite para refletir. Acabamos por tornar-nos, a humanidade, um pouco quase todos a viver no automático. E eu penso que a naturopatia traz este convite muito sublime de pôr as pessoas a questionar sobre a sua qualidade a nível de saúde. Portanto, prescreve-se os alimentos-medicamentos, como eu já falei, são considerados estes venenos, muitas vezes lentos, chamados de estatinas, portanto, considerados muito bons, lentos, são chamados de estatinas, que por sua vez acarretam outra série de doenças para as quais terão outros medicamentos. Portanto, o que é o colesterol? O colesterol é uma gordura essencial existente no nosso organismo, que tem duas origens, uma parte produzida pelo próprio organismo, ou em particular o fígado, e outra parte obtida através da alimentação, em particular pela ingestão de produtos animais, como a carne, os ovos. Verdade, sim, os ovos. Ai, meu Deus, mas eu tenho ouvido por aí, o meu médico disse-me para retirar os ovos, pois deve equacionar se realmente é assim tão importante. O ovo tem um protetor de gordura. O ovo, há também este mito que deve ser realmente bem trabalhado pelos profissionais naturopatas, que é ensinar as pessoas que nem toda a gordura é má. Nem todo o açúcar é todo mau. Não, o açúcar é importante. Há açúcar que é importante. A gordura, há uma gordura que é importante. Agora, claro, nós estamos aqui a falar de uma gordura oxidada, numa gordura que não vai trazer nenhum benefício, saturada, que não vai trazer nenhum benefício celular às nossas células, não vai pôr um cérebro a carburar, portanto, não é esse tipo de gordura. Mas a naturopatia tem muito esta tarefa de mover os mitos, esta quase luta, às vezes inglória, contra tantos mitos que existem ao nível da saúde, nomeadamente alimentar. Portanto, consequências no sangue. Quando se tem o colesterol elevado no sangue, este pode acumular-se e depositar-se nas paredes das suas artérias, formando a chamada aterosclerose e não arteriosclerose. A certa altura, estes depósitos poderão crescer, reduzindo de forma significativa o calibre das artérias, diminuindo a quantidade de sangue que chega aos órgãos, nomeadamente ao coração e cérebro. Se estas acumulações de colesterol, também denominadas placas de ateroma, as placas de ateroma contêm outras substâncias, não é só o colesterol, mas, nomeadamente o colesterol, interromperam a circulação sanguínea, poderá ocorrer um evento cardiovascular. Um evento cardiovascular é uma doença com sintomas agudos, os mais frequentes são os eventos cardíacos,
infarto agudo do miocárdio, angina de peito e os cerebrais, acidente vascular cerebral e acidente isquémico transitório. Então, porquê é que aumenta no sangue? O colesterol, como gordura que é, não se dissolve no sangue. É transportado por proteínas, neste caso as lipoproteínas, que eu já vou exemplificar que não são só essas que a grande maioria pensa que existem. Cada lipoproteína tem um destino específico no organismo. De acordo com esse destino, assim teremos o bom, mais outras denominações agregadas ao colesterol, e o mau colesterol. Bom, o bom é o colesterol que existe nas lipoproteínas denominadas HDL, High Density Lipoprotein. E é o colesterol que vem das artérias, onde estava em excesso para ser eliminado. O mau colesterol está contido nas LDL, Low Density Lipoprotein. Este colesterol, quando em excesso, infiltra-se nas paredes das artérias, iniciando a aterosclerose. E existe ainda um terceiro tipo, que é transportado no sangue pelas VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Estas lipoproteínas transportam também os triglicerídeos, outra gordura cujo aumento no sangue comporta risco cardiovascular acrescido. Quando há desequilíbrio entre estes transportadores, o colesterol pode aumentar. Bom, aqui já nos traz aqui profundas reflexões. Será que nós temos somente que resolver o colesterol? Não teremos que analisar o sentido sistémico, olhar para todo o sistema, como está o funcionamento do próprio sistema? That's the question. Temos então aqui toda a molécula do colesterol, como é que ela é formada, e também eu quis trazer este pequeno apontamento, porque às vezes eu observo os pacientes ou os salutantes, como os nossos irmãos em Espanha denominam os pacientes, muito contentes, muito felizes, que o colesterol está muito baixinho e que vêm muito contentes com as suas análises. E isso traz-me uma certa aflição, porque não é isso que eu perspectivo. E depois, claro, cabe-me a mim trazer essa instrução. Da ausência de colesterol no ser humano, uma desordem genética chamada Síndrome de Smith-Lemmy-Optis provoca vários problemas como o autismo, atraso mental, falta de musculatura, anomalias da face, membros, rins, trato genital, cérebro e outros órgãos. Portanto, faz falta. Sim, faz muita falta. É importantíssimo. É a base para a síntese da vitamina D3, neste caso estou a falar do colicalciferol, que ela tem várias, mas é esta que estou a falar. Perde o controle de mais de 2.000 genes, portanto, é uma abertura para diversas cascatas bioquímicas fundamentais para o bom funcionamento do corpo humano. Atividade mitocondrial, energia solar, antialérgico, que, como sabemos, cada vez mais os pacientes, os salutantes, aproximam-se do naturopata em busca de soluções para as suas alergias, nomeadamente respiratórias. A alergia sabemos perfeitamente que não é só do caráter respiratório, mas realmente os pulmões da Terra, os pulmões da humanidade estão a passar aqui por vários processos de purificação e limpeza, e nomeadamente nós, habitantes da Terra, também sofremos com isso. Então, cada vez mais as pessoas procuram, com estes terrenos alérgicos, agregados também a uma profunda disbiose, profunda alteração da microbiota intestinal, mas isso é outra conversa. Portanto, aqui é bastante importante termos colesterol para as defesas antialérgicas. Aumento da coagulação, é a base do desempenho psicofísico. Isto também é outro tema interessante. Muitas vezes as pessoas pensam que estão deprimidas, estão mais em baixo e apontam fatores externos no trabalho, ou emocionais, ou familiares, o que seja, e grande parte, acreditem, a questão é mais bioquímica que outra coisa. Precursor de 5 principais hormonas. Além disso, o colesterol é um dos pilares para a síntese da membrana celular. As células do nosso corpo têm uma membrana celular, uma camada dupla de lípidos que contém todos os organelos da célula que permitem a comunicação e interação com outras células.
está particularmente presente no sistema nervoso, como está envolvido na criação de sinapses neurais, contribuindo para manter a delicada homeostasia entre o meio interno e contorno da célula. É fundamental o colesterol. Portanto, aqui são pequeninos exemplos da sua particularidade fundamental no nosso organismo, mas acaba por ser considerado todo este efeito de demónio à volta da sua estrutura molecular. Temos aqui os valores consideráveis. Naturalmente que hoje observamos muitas vezes em consulta, basta por vezes, eu já observei pacientes salutantes próximos de 200, 210 de colesterol e automaticamente já são prescritas as estatinas. E então, será que tem que ser logo de tão imediato? Será que é só isso? Claro, também há outros fatores que têm que ser analisados, mas estou aqui a falar estritamente só a dedicar-me a este quadro. E, portanto, é bom também termos isso em mente. Será que tem que ser tão imediato? No sentido geral. Os valores ideais de colesterol LDL variam em função do risco cardiovascular total. Deve ser mantido abaixo dos 70 mg por decilitro em situações de muito alto risco, como doença arteriosclerótica das artérias coronárias, artérias cerebrais, diabetes com complicações e insuficiência renal. Claro que há casos e casos, obviamente, para cada situação, cada análise. Temos aqui a classificação das lipoproteínas, como eu falei, os quilomicrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. Todas essas lipoproteínas que têm esta responsabilidade fulcral de transporte desta gordura. A hipercolesterolemia são concentrações elevadas de certas lipoproteínas na circulação sanguínea, principalmente as LDL. Então, prezada audiência, e se dedicarmos um bocadinho de atenção aqui às nossas, aqui à low density protein, portanto às LDL, peço desculpa, se dedicarmos aqui um bocadinho de atenção à correção deste circuito a nível das LDL. O que é que pensam? O que é que pensam sobre este assunto? Será que não temos aqui uma solução, uma possível solução, uma possível orientação de tratamento? Principais fatores: dieta ocidental, sedentarismo e causas genéticas. Isto, claro, é fundamental, mas não é outra bengala, porque o que acontece muitas vezes é que o salutante, o paciente, recorre ao naturopata e acaba, nem é o colesterol a principal função, como sabem estamos a falar de doenças silenciosas, mas acaba por, no decorrer da consulta, falar que também tem colesterol hereditário. E pronto, e não há nada a fazer. Não concordo. Lamento, mas não concordo. Há tudo e muito mais a fazer. A hereditariedade não é mais outra bengala para não ação. Não ação não é um nome próprio da naturopatia. Naturopatia tem o convite para a ação. Tem o convite para derrubar crenças, derrubar mitos e seguir em frente na busca de uma melhor saúde. Portanto, isso sim é a verdadeira essência da naturopatia, através das bases e soluções naturais que o nosso planeta tão bem permite. Nosso, entre aspas, somos membros passageiros por esta terra. Temos aqui as classificações das hipercolesterolemias, não vou dedicar muito a isto, e temos aqui a síntese e metabolismo do colesterol. Como eu estava a falar, a hereditariedade não é resposta para a não ação. Pode-se fazer muita coisa, orientar a solução nutricional, orientar a solução a nível de suplementação com
Neste caso, as orientações corretas, com as tomas e os suplementos sugeridos, pode-se fazer muita coisa. A parte nutricional, como sabem, é vital, é de vital importância. Daqui temos o transporte, as lipoproteínas, da gordura, para os músculos, para as células, etc. E depois é importante também a atividade física. E a atividade física não é aquele dilema que a pessoa tem que estar enfiada dentro de um ginásio. A atividade física pode ser imensa coisa. A caminhada diária, quem quiser a bicicleta, há tanta coisa para fazer atividade física, mas tem é que ser com esse pensamento, ou seja, eu não vou à rua, ao supermercado e já fiz atividade física. Não funciona. Funciona quando pomos o pensamento em ação. Portanto, a energia segue o pensamento, isto é uma máxima antiga do funcionamento energético do planeta. Portanto, a energia segue o pensamento e, portanto, se nós pormos o pensamento que vamos caminhar, que vamos fazer a nossa caminhada, a nossa atividade diária, tudo está em uníssono. Aliás, o bom e o belo de vivermos estes tempos atuais é que também muita coisa bonita está a acontecer e há vários estudos científicos comprovados sobre as alterações da microbiota com uma perspectiva de bom funcionamento entre as pessoas que fazem atividade física e as que não fazem. Portanto, o benefício é sistémico. Tratamentos farmacológicos, tenho falado das estatinas, mas também existem outros, as resinas, o ácido nicotínico, fibratos, niacina, ácidos gordos, ômega 3. Portanto, as estatinas são medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica para inibir a enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase e, portanto, diminuir a síntese de colesterol e, consecutivamente, a hipercolesterolemia. Da família das estatinas temos a fulvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. E, portanto, temos aqui o mecanismo da estatina. Ela apenas inibe a dita enzima, mas não há uma correção celular, não há uma correção sistémica, não há um tratamento às LDL oxidadas, por exemplo, que quando a gordura está a passar no sangue devem fazer uma boa recaptação e não fazem. Não há correção nenhuma. Há apenas ali uma fronteira. Elas mexem com a via do mevalunato, portanto, onde a principal conclusão é a formação de colesterol, mexem apenas só sobre essa via no colesterol, mas não há um tratamento sistémico e acabam por, enfim, considerar que toda a gordura é oxidada e que o colesterol geral é que tem que ser tratado e não é bem assim. Temos aqui então a administração oral das lovastatinas, sulvastatinas, portanto, a tal enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase, portanto, que mexe com a via do mevalunato, onde o produto final é o colesterol, mas ficamos por aqui. Não faz mais nada. Efeitos adversos, temos bastantes pessoas que nunca tiveram problemas musculares, e é uma das principais queixas, é problemas musculares, já para não falar também há algumas queixas agregadas ao sono, mas é fundamental termos isto em mente, que a parte da fraqueza muscular é uma queixa automática, dores em sítios que as pessoas também nunca tiveram. As preocupações são razoáveis, uma vez que os efeitos de médio e longo prazo como resultado da administração das estatinas são nefastos. Portanto, aqui a questão que eu falei no início, médio e longo prazo. Porquê? O ser humano tem que ficar com uma bengala para o resto da vida, tem que ficar com uma ausência de instrução, não é digno de receber uma nova instrução em simbiose com o seu meio, com o meio natural, com o meio do seu corpo humano e o meio natural no planeta onde se enquadra. Não há solução? Há muitas soluções. Tenho aqui alguns estudos para quem gosta desta componente mais científica, que é sempre bom e é de louvar. Cada vez mais há mais e melhores. Eu gosto um bocadinho, acho que é importante estarmos atentos, mas claro, irmos sempre aos sites corretos e às informações corretas. Isso é outra história. Daí esta minha ressalva. Temos que analisar bem as fontes onde procuramos informação.
O estudo Expanded Clinic Evaluation of Lovastatin admitiu que o grupo que tomava estatinas tinha mais possibilidades de morte, neste caso 0,3%. De acordo com o Departamento de Farmacologia Clínica da Universidade de Sheffield, o uso da estatina pode ser associado com um aumento de mortalidade em 1% num período de 10 anos. Então, como é que elas funcionam? É necessária mais pesquisa, claro, o estudo deve ser sempre contínuo. É também a beleza da naturopatia, que não estamos a falar de uma ciência exata. Estamos a falar de uma ciência quântica, adaptativa, uma ciência que evolui. O quântico aqui traz esta informação de evolução, é isto que eu procuro dizer com o quântico. Evolução vai-se adaptando, é flexível, não é reta, fechada e obsoleta. Portanto, é necessária mais pesquisa sobre o ácido mevalónico, metabolito intermédio da biossíntese do colesterol, exclusivamente não é precursor do colesterol. Deste metabolito também é gerado esteroides, ácidos biliares, ubiquinona, importantíssimo, e outros compostos essenciais. Deve-se fazer aqui especial referência ao ubiquinona. É um facto que a inibição da enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase pelas estatinas interfere com a síntese de colesterol, como também atua com a síntese dos seus precursores, incluindo o farnesil. E aqui devemos ter especial atenção. O farnesil é um metabolito crucial na via metabólica, levando à formação da coenzima Q10 ou, sobre a sua forma biodisponível, ubiquinona. Não é só chegar à loja específica e pedir coenzima Q10. O naturopata deve orientar o seu salutante, o seu paciente, à procura correta das fórmulas mais biodisponíveis que existem no mercado. A coenzima Q10 é uma molécula onipresente, quer dizer que está em toda a parte, e não é porque ela desempenha um papel crucial na produção de energia celular. É um elo intermédio na via metabólica, conhecida como cadeia respiratória, importantíssimo para a correção celular, especialmente das células LDL. Importantíssimo. E aqui também faço uma ressalva que não é só o colesterol total, o LDL puro e simples, ou às vezes, quem sabe, na melhor das hipóteses, o HDL também, ou o colesterol total e o HDL, muitas vezes depende. É importante também termos outras análises para a nossa avaliação. O LDL oxidado é um parâmetro fundamental, assim como a homocisteína e outros. Situada entre as flavoproteínas e citocromos, a coenzima Q10 é uma garantia de que os eletrões de hidrogênio são transportados ao longo da cadeia, como também do acoplamento do ADP com o P, para se transformar em quê? ATP. É uma molécula paradigmática que gera a energia no nosso corpo. Então, se as estatinas inibem a síntese de colesterol, afetam a síntese de farnesil, perguntamos qual o impacto que este facto tem na produção de coenzima Q10 e, portanto, na geração de energia celular. É a questão. Médicos italianos descobriram que a simvastatina reduziu em 20% os níveis de coenzima Q10 no sangue. Médicos russos obtiveram resultados semelhantes usando a serivastatina. Os médicos franceses alcançado os mesmos resultados. Será que as dores musculares, fraqueza muscular generalizada, distúrbios abdominais e outros efeitos secundários experimentados por pacientes que receberam estatina podem ser atribuídas a fenómenos associados com a deficiência de energia ATP devido a desordens metabólicas envolvendo a coenzima Q10? O cardiologista texano Dr. Peter Langjoan, em meus 17 anos de prática, viu um terrível aumento da insuficiência cardíaca secundária devido ao uso da estatina. Eu chamo isso a cardiomiopatia estatina. O Bicol da Bayer foi retirado do mercado em 2001 após 31 pessoas terem morrido de rabdomiólise, uma doença que enfraquece os músculos provocado pelo fármaco. Todas as estatinas podem causar este efeito. E vamos então aqui ao nosso arroz vermelho por monascos purpúreos, um fungo. É bem reconhecido que as estatinas são as medicações mais eficazes para reduzir os níveis de colesterol. Entretanto, até 10% das pessoas que usam esta classe de medicamentos podem apresentar fraqueza e dor muscular ao ponto de não suportar a continuidade do seu uso.
O fermento de arroz vermelho é um suplemento dietético usado na China há vários séculos e que já tem comprovada a ação na redução dos níveis de colesterol. Portanto, é um convite. Poderia ser uma saída para as pessoas que precisam de baixar o colesterol, mas que não toleram os efeitos colaterais das estatinas. Os princípios ativos responsáveis por sua ação terapêutica são as formas naturais de estatinas, as monocolinas. Este extrato tem 9 constituintes ativos principais, entre os quais vimos aqui em baixo, em que 0,4% de inibidores da dita enzima, redutase, de todas as monocolinas. Eber e os seus colegas salientam a monocolina K, uma vez que está expressa em 90%, mas também pela parecença à lovastatina, inibidora da dita enzima. Monocolina K é utilizada por esta empresa num medicamento chamado Mevacor. Um estudo deste senhor, Lu, em 2008, avaliou 4.870 pacientes que receberam monascos purpúreos ou placebo num grande estudo, cujo o objetivo primário foi a ocorrência de eventos coronários. A frequência destes eventos foi de 10,4% no grupo placebo e 5,7% no grupo tratamento, com uma redução significativa de 4,7% e 45%, respectivamente. O tratamento com monascos purpúreos também diminuiu significativamente o número de eventos coronários e a mortalidade total em 30% e 33%. Houve também uma redução dos aumentos de colesterol total, LDL colesterol, triglicerídeos e aumento do LDL colesterol, do HDL, desculpa. Uma pesquisa recém-publicada por o periódico científico Annals of Internal Medicine não só confirmou que o fitoterápico é capaz de reduzir os efeitos de colesterol, mas que ele também é bem aceito por indivíduos que precisaram parar o uso das estatinas devido às suas dores musculares. Metade deles usou 3 cápsulas diárias, 600 mg de fermento de arroz vermelho, por 24 semanas, e outra metade recebeu cápsulas de placebo. Aqueles que utilizaram o fitoterápico não apresentaram mais efeitos colaterais que o placebo e tiveram uma redução tanto nos níveis de colesterol total como também do LDL, o chamado mau colesterol. Coitado! Alguns impactos negativos. Alergias à levedura, por vezes acontece, apesar de a levedura ser bastante comum no mundo do cozimento, alguns indivíduos são altamente alérgicos. O fígado, consumir o fermento de arroz vermelho pode ser perigoso para aqueles que sofrem de doenças hepáticas. Os rins, como o arroz vermelho é útil na redução dos níveis de colesterol, combinando com outro medicamento para reduzir o colesterol, pode ser potencialmente perigoso. Ter aqui atenção também à insuficiência renal. Gravidez e medicamentos prescritos. O arroz de fermento vermelho não deve ser tomado com outros medicamentos, pois pode haver complicações medicamentosas. O extrato de arroz vermelho apresentou resultados favoráveis no tratamento da hipercolesterolemia e na redução do LDL, comparáveis ao das estatinas. Estes resultados deverão ser confirmados em estudos a longo prazo e realizados com amostras de populações de vários continentes. Isto é importante termos aqui registros de vários continentes. Hoje o negócio sobrepõe-se às estatinas e os estudos devem continuar, não ficar por aí. Eu apresento também aqui a bibliografia, é sempre importante, e estou disponível para qualquer dúvida nas redes sociais, e quem precisar é fácil também encontrar-me por aí. Um grande bem-ajo, muito obrigado pela vossa atenção e espero ter sido útil esclarecendo aqui este tema que é tão importante na nossa saúde. Muito obrigado e bem-ajam a todos e profunda gratidão a este congresso que será, com certeza, o primeiro de muitos entre os povos ibéricos. Obrigado.